Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 18º domingo do tempo comum. Prestem atenção aos sinais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço do nosso canal Igreja em Movimento é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo e reflexão da Palavra de Deus à luz da Sagrada Liturgia para compreendermos melhor o tema celebrado. Hoje, nosso tema, prestem atenção aos sinais. Um tema, ainda que importante, passa despercebido quando meditamos as Sagradas Escrituras. Não damos a devida importância aos símbolos e aos sinais, e por não compreendê-los, não sabemos para onde eles nos apontam. Esses símbolos e sinais são como que as chaves que abrem as portas da nossa mente e do nosso coração para a compreensão das Sagradas Escrituras, exercendo, portanto, grande influência em nossa vida cotidiana e ou pastoral. Muitas vezes, esses sinais surgem de forma sutil na superfície da leitura e não percebidos na profundidade dos sentidos. Por esse motivo, o capítulo 6 do 4º Evangelho de João nos parece difícil, por ser uma linguagem que recorre aos símbolos e sinais, os quais vão além do que podemos perceber pelos sentidos e razão. Aprofundemos um pouco mais para justificar a escolha deste nosso tema denominado Prestem Atenção aos Sinais. A liturgia do tempo comum, do ano B, a partir do 17º domingo, interrompe a sequência do Evangelho de Marcos e nos apresenta o evangelista João, que o traz como um ponto de partida para o chamado discurso messiânico, também conhecido como discurso eucarístico ou discurso do pão. Chama-se messiânico porque nele Jesus se auto-revela como enviado do Pai. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele o enviou. Assim como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Chama-se eucarístico porque Jesus se apresenta como bebida e comida da salvação. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ainda dirá: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Afirmando-se este capítulo 6 de João nada fácil de se entender, uma vez que está cheio de símbolos e sinais, os quais falam para além das palavras e dos sentidos. Por exemplo, na multiplicação dos pães, o povo viu o pão, cheirou o pão, comeu o pão. Mas Jesus queria que eles fossem além do olfato e do gosto e vissem naquele pão multiplicado e comido o sinal do alimento permanente até a vida eterna. Muitos não perceberam também o sinal da partilha e comunhão daquele que dispusera de 5 pães e dos 2 peixes, muito menos do envolvimento dos discípulos na organização do povo, para que os 5.000 pudessem comer sem atropelos, bem como
o recolhimento da sobra para que nada se perdesse. Por fim, entendemos que Jesus queria que acreditassem que tudo fora obra de quem prometera estar com eles até o fim dos tempos. Os sinais apontam para a presença do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Emanuel, o Deus conosco. Enquanto o Evangelho, o sinal do pão aponta para Jesus, palavra pão, que é o próprio Jesus, vemos na primeira leitura o sinal do maná aponta para a palavra de Deus e disse assim: o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo que ao cair da tarde comereis carne e pela manhã vos fartarei de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui também o povo viu o maná e as codornizes. Tocou neles, comeu deles, mas não prestou atenção aos sinais que apontam para a palavra de Deus, como ouvimos antes. Prestem atenção aos sinais. Eles nos apontam caminhos. Desde os primórdios da história da salvação, Deus tem dado sinais de que está do nosso lado e quer nos dar vida. Esses sinais, às vezes singelos e sem muita badalação, são dons de sua graça. Geralmente, as maravilhas de Deus acontecem no cotidiano. Ao coração sensível e acolhedor, é sempre possível ver os sinais da generosidade de Deus e da gratuidade do Senhor. O cristão vai amadurecendo na fé quando não se contenta com a superficialidade, mas descobre na profundidade o dedo de Deus agindo dentro de nossa vida pelas nossas ações e nosso comportamento. Creio assim que hoje aprendemos um pouco a prestar atenção aos sinais para ver o que ele nos aponta. Cada domingo é uma festa nova da ressurreição do Senhor. Para nós cristãos, a memória semanal da Páscoa de Jesus é um sinal da divindade e dos fatos concretos de nossa vida para ser fundamental na nossa perseverança e na nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novos ensinamentos, onde refletiremos a liturgia do 19º domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.